Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos solos. Hoje nós falaremos sobre o tema prospecção de solos. Então, vamos começar a nossa aula número 5. Em relação aos métodos de prospecção, nós já falamos sobre alguns, tá? Mas vou explicar novamente sobre o que é a prospecção de solos e falar um pouquinho mais aprofundado sobre cada um. Então, nós temos três tipos de métodos de prospecção: os métodos diretos, os métodos semidiretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos são perfurações, né, que a gente executa no solo, são destinadas a observar diretamente as camadas. Então, eu vou ter furos, tá, que podem ser de pequenos ou grandes diâmetros ao longo de todo o perfil, e são métodos que normalmente são manuais ou mecânicos. Então, a execução de poços, trincheiras, né, a amostragem, que foi o que a gente viu na aula de amostragem, são consideradas prospecções diretas. Nós temos ainda a sondagem a trado, a sondagem a percussão, conhecida como SPT, a sondagem rotativa e a sondagem mista. Esses são métodos diretos. Então, para que a gente possa fazer uma analogia, né, no método direto, eu perfuro e eu retiro a minha amostra, tá certo? Os métodos semidiretos, eles são métodos que não permitem coleta de amostras e nem a visualização do tipo de solo. São características que eu obtenho por correlações. Então, eu tenho que ter formulações para fazer correlações com os dados que eu obtenho a partir da execução dos ensaios. Foram desenvolvidos com o objetivo de contornar a dificuldade que a gente tem de obter amostras de boa qualidade para alguns tipos de solo, tá? Como areias puras, argilas sensíveis, solos de consistência mole. E aí a gente tem alguns ensaios, né? São considerados ensaios in situ, ensaios de campo, que têm vantagem de minimizar perturbações causadas pela variação de tensão no solo, devido à amostragem, como vibrações, pancadas, o próprio transporte da amostra, entre outros fatores. Então, a gente consegue uma medida bem realista das características do solo. No Brasil, a gente destaca três tipos de ensaios que são comumente feitos, que é o CPT, que é o ensaio de cone, tá? O Vanitest, que é o ensaio de palheta, e o ensaio pressiométrico. O ensaio CPT e o Vanitest, eles têm por objetivo determinar a resistência ao cisalhamento do solo. E o ensaio pressiométrico, a gente tem um estabelecimento de uma curva tensão-deformação para o solo investigado. Então, no método semidireto, eu consigo ter a perfuração, mas eu não tenho a retirada de amostras. E os métodos indiretos? Como é que os métodos indiretos funcionam? Os métodos indiretos, eles foram desenvolvidos para que a gente possa determinar propriedades de camadas do subsolo, feito indiretamente por medida de algum parâmetro. Normalmente, não um parâmetro geofísico, normalmente a resistividade elétrica ou a propagação de ondas nos meios. Esses índices também possuem correlações com a natureza geológica do meu solo, e aí, com isso, eu consigo conhecer as profundidades e espessuras das camadas. Dentre os processos geofísicos conhecidos, nós podemos citar a resistividade elétrica e o método Cross-Hole, que são os comumente empregados. Eles apresentam como grande vantagem, tá? Serem rápidos, mais econômicos, são ensaios que necessitam de uma mão de obra mais especializada, não necessito da coleta de amostras, e eu posso fazer a sondagem em grandes áreas, né? Então, ao invés de ter que fazer vários furos no local, eu faço, né, o ensaio, a sondagem ali percorrendo uma área muito maior em um tempo menor, tá? A gente tem ainda a técnica geofísica conhecida como GPR, né, que é o Ground Penetration Radar, que é o radar de penetração no solo, que está ganhando também terreno em grandes áreas na parte, né, de investigações geotécnicas, na engenharia geotécnica. Então, os mais conhecidos, nós temos a resistividade elétrica, o Cross-Hole e o GPR, que são métodos indiretos. Ou seja, eu não tenho nenhuma perfuração ao longo do perfil, tá? Eu faço sempre correlações e também não coleto amostras.
Nós vamos estudar aqui os dois métodos mais realizados para prospecção de solos para construções no Brasil, que são a sondagem a trado e a sondagem a percussão SPT, tá certo? Então vamos começar primeiro com a sondagem a trado. A sondagem a trado, ela é regida pela NBR 9603 de 2015, que tem por definição um método de investigação que utiliza o trado para as investigações de subsolo. Quais são os objetivos, as vantagens e as limitações desse tipo de sondagem? O objetivo de realizar uma sondagem a trado é para que eu possa ter a coleta de amostras deformadas de solo, a determinação da profundidade e o nível da água, então eu consigo ter a identificação do solo a cada metro, e a identificação preliminar das camadas que compõem o meu subsolo. Então eu consigo ter uma prospecção, um perfil geotécnico. Quais são as vantagens? O trado ele é um processo simples, ele é rápido, bastante econômico, e ele me permite fazer uma investigação preliminar, né, de condições geológicas superficiais. Por que superficiais? Porque o trado ele tem uma limitação de até 10 metros. Profundidades maiores do que 10 metros, fica muito difícil realizar esse tipo de sondagem pela força que é necessária. Eu tenho a limitação ainda das camadas de pedregulho, matacões e areias muito compactas e do lençol freático, ou seja, solos abaixo do nível da água não permitem a execução de sondagem a trado, certo? Quais são os equipamentos necessários para se realizar a sondagem a trado? Então, a aparelhagem padrão que a norma pede é um trado cavadeira, tá? Diâmetro mínimo de 63,5 milímetros, um trado helicoidal, também com o mesmo diâmetro, as cruzetas, hastes, luvas de aço para fazer as conexões, né, das hastes com os trados, tá? Diâmetro mínimo, né, de 25 milímetros, chaves para a gente realizar essas conexões, um medidor de nível da água, 1 metro ou trena para que a gente possa realizar as medições, os recipientes para amostra, que podem ser potes de vidro, sacos plásticos, parafina ou fita para que a gente possa acondicionar essa amostra, sacos plásticos, como já foi dito, as etiquetas para identificação, nós já vimos a importância das etiquetas na aula de amostragem, e uma ponteira, que é justamente para que a gente possa avaliar as camadas, né, de pedregulhos, matacões, entre outros materiais que não são perfurados pelo trado. Então, para que a gente possa ter ciência, né, esse aqui é um trado tipo cavadeira, tá? Olha a boquinha dele aqui. E esse aqui é o trado helicoidal, que é muito conhecido, né, por ser o mesmo trado de uma escavação de uma estaca hélice contínua, certo? Qual é o procedimento da sondagem a trado? A primeira coisa que eu preciso fazer é limpar o terreno. A norma diz para que a gente possa limpar o terreno aproximadamente 2 metros de diâmetro, concêntrico ao furo. Ou seja, se o meu furo vai ser aqui, eu vou colocar para cá, né, 1 metro e para cá mais 1 metro, fazendo os 2 metros de diâmetro e fazer um círculo concêntrico. Executar pequenos sulcos, tá? Então eu vou executar aqui alguns sulcos ao redor para que eu desvie águas pluviais, águas da chuva. E para que a gente possa iniciar essa sondagem, eu vou começar ela com o trado concha ou trado cavadeira, que permite, né, a execução ali do primeiro metro de perfuração corretamente. Como é feito o avanço? O avanço eu vou utilizando o trado concha. Quando ele se tornar difícil, eu passo a utilizar o trado helicoidal. Quando os materiais estiverem muito duros, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar a possibilidade de ser cascalho, matacão, rocha, etc. E aí eu vou usar a minha ponteira de aço, né, batendo ali no fundo do solo. Tenho que prestar atenção, né, nas profundidades, fazer a marcação nas hastes e coletar a amostra a cada metro. Se houver mudança na coloração dessa amostra, se eu verificar que mudou textura, mudou alguma coisa, eu vou coletar a amostra dentro desse metro, anotando as diferenças e anotando as profundidades quantas vezes forem necessárias. Tá? E eu tenho que coletar que tanto de amostra? Em função da quantidade de ensaios que serão necessárias, né, para aquele local, tá certo? Então, a execução é bem simples, mas necessita de alguns cuidados. Controle de profundidade, eu preciso fazer, né? Marcação
marcação no comprimento das hastes, tá? Né, com o trado, tá certo? E eu preciso ter uma precisão, por isso que a gente vai usar 1 metro ou uma trena. Então, eu tenho que ter a precisão aqui, né, de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Como é o registro dessa sondagem? Eu tenho que ter o nome da obra, quem é o interessado pela sondagem, a identificação da sondagem, que no caso da sondagem a trado a gente usa a sigla ST, o diâmetro, que corresponde ao diâmetro do trado que eu estou utilizando, a identificação tátil-visual das amostras, vou falar um pouquinho na aula de identificação tátil-visual como a gente realiza esse procedimento, as medidas de nível da água, então o ideal é que a cada metro eu tiro, coleto a amostra e desço o medidor de nível da água para fazer a verificação se eu encontrei ou não. E qualquer dado que permita recuperar o ponto de sondagem. Pode ser uma planta, um croquis, principalmente hoje coordenadas geográficas por GPS, né? Então a gente consegue fazer isso com o GPS de forma bem simples. Quando é que eu vou concluir minha sondagem? Quando eu atinjo a profundidade que estava prevista pela programação dos trabalhos, ou seja, o solicitante da sondagem já indica quantos metros ele quer que a sondagem chegue, pare. Se ocorrer desmoronamento sucessivo da parede do furo, e como é que a gente percebe esses desmoronamentos sucessivos? Eu tenho a marcação na haste. Então, com a marcação na haste aqui de profundidade, eu verifico, eu desci e a haste, quando eu subi a haste estava aqui. Quando eu desci, a haste entrou só até aqui. Então, quer dizer que aqui dentro aconteceu alguma coisa que a haste, né, não se aprofundou tanto. Então, eu tenho essa verificação aqui pela haste de profundidades. Ou quando o avanço do trado foi inferior a 5 centímetros, com 10 minutos contínuos de perfuração. Eu percebo que eu cheguei a uma camada que a gente considera impenetrável ao trado. E aí a gente pode parar a nossa sondagem. Em relação à observação do nível da água, então eu tenho que ficar atento a qualquer momento, se o solo que vier estiver umedecido, se ele estiver molhado, se ele estiver com uma coloração diferente, observar se não é porque o nível da água está próximo. Também o umedecimento da haste, tá? Então é importante observar esses detalhes. Se eu atingir o nível da água, né, medir, vou descer o medidor e vou fazer o quê? Anotar essa profundidade e observar a elevação, que o nível da água tende a se elevar e estabilizar no furo. E eu vou efetuar leituras de 5, né, a cada 5 minutos durante 30 minutos para ter essa certeza. Se vazar água pelo nível do terreno, né, se o nível da água subir, vazar água pelo meu furo, eu vou fazer uma medida de vazão. E após 24 horas é interessante voltar e fazer a medição, né, no furo de sondagem desse nível da água, porque eu garanto a estabilização do nível em relação à profundidade. E aí eu tenho uma medida mais precisa. Em relação à sondagem a trado, pessoal, é isso. É importante destacar que o trado é um equipamento muito simples, eu consigo levar ele para qualquer local. É um equipamento de custo acessível, né? E eu não preciso de uma mão de obra super especializada, como no caso de uma sondagem indireta, uma sondagem eletroresistiva, um GPR, para execução. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!